Muito bem, pessoal. Seguindo adiante aqui no estudo dos poderes, é importante a gente conhecer e falar um pouco aqui para vocês sobre o abuso de poder. Esse tema, pessoal, é um tema mole, é tranquilo, mas ele cai muito em prova, tá? Então a gente não vai dar mole, atenção redobrada aqui quando o assunto é abuso de poder. Tá bem? Olha só, o que é importante nós falarmos aqui para começo de conversa? É o seguinte, abuso, tá? Abuso de poder é um grande gênero, tá legal? Abuso é um gênero, tá? E este é um gênero que ele vai comportar aqui, amigos, duas espécies, tá legal? Vai comportar aqui duas espécies de abuso de poder, tá? Nós teremos aqui há várias espécies, né? Eu vou destacar aqui para vocês duas principais espécies do abuso de poder. A primeira delas é o desvio de poder e a segunda delas é o excesso de poder. Legal? Em ambos os casos, nós estaremos diante de abuso de poder. Como é que você visualiza aí a situação de abuso de poder? A gente sabe, pessoal, que os poderes administrativos são prerrogativas confiadas aos agentes públicos para que eles possam efetivamente alcançar o interesse público, tá legal? Para que eles, de fato, consigam colocar os interesses da coletividade em um patamar superior aos interesses individuais de cada pessoa, de cada cidadão. Muito bem, pessoal. Agora, essas prerrogativas, esses poderes especiais, eles devem ser utilizados, tá? Mas devem ser utilizados dentro dos limites previstos em lei. Os agentes aos quais a legislação confiou, emprestou esses poderes, eles não podem abusar desse direito. Legal? Sob pena de restar caracterizada uma situação de abuso de poder, que nós vamos falar aqui nesse bloco. Agora, percebam que, dentre as várias situações em que há abuso de poder, nós temos duas que são muito cobradas em prova, e que a gente não pode confundir. A primeira delas é o desvio de poder, tá bem? E quando a gente fala em desvio de poder, nós estamos falando em desvio de finalidade. Legal? Há um vício no elemento finalidade do ato administrativo. Ao passo que quando a gente fala em excesso de poder, há um vício no elemento competência do ato administrativo. Legal? Como assim, Daldi? Eu não entendi muito bem isso aí. Olha só. A administração pública ela vai conferir poderes aos agentes públicos, em algumas situações, eles vão abusar desse direito, abusar dessas prerrogativas. Muito bem. Imagine aí que a lei confira poderes a uma determinada autoridade para ela praticar um ato de remoção. Legal? E, em regra, a remoção é um ato discricionário. Tá? A remoção ela tem como objetivo equilibrar ali as forças de trabalho, equilibrar as lotações dos vários órgãos públicos dentro da administração, tá? Então, imagine só, eu tenho um órgão público que ele tem agências, ele tem repartições lá na região norte, na região sul, no centro-oeste, sudeste, enfim, no nordeste, tá? E é por meio da remoção, basicamente, que o chefe daquele órgão vai fazer ajustes ali nas lotações de todas aquelas repartições, tá bem? Então, percebam que ele detém esse poder, de equilibrar a força de trabalho, mas ele deve praticar, exercer esse poder para atender ao interesse público, tá bem? E o exemplo clássico que nós temos na doutrina é a prática do ato de remoção que visa atender não ao interesse público, mas ao interesse privado daquele agente público, daquela autoridade. Imagine só, aquela autoridade, ela quer se vingar ali de determinado servidor público, ela quer aplicar uma sanção a ele, e ela vai lá e remove de ofício um determinado agente para um outro órgão, para um outro local do território brasileiro. Legal? Ela acabou de praticar um abuso de poder na modalidade desvio de poder. Por quê? Ela praticou aquele ato administrativo de remoção, buscando não o melhor equilíbrio da força de trabalho, não buscando ali um interesse público, mas buscando satisfazer ali um interesse
pessoal dela, né, de se vingar daquele servidor, né, de dar uma sacaneada ali em determinado servidor, tá bem? Então, como a finalidade daquele ato de remoção não foi o interesse público, mas o interesse individual do agente, opa, situação de desvio de poder. Legal? Desvio de poder, né, desvio de finalidade. Bacana? Agora, muita atenção para a gente não confundir o desvio de poder com o excesso de poder. No excesso de poder, o que vai acontecer? O agente público, tá? Ele detém, sim, a prerrogativa, ele detém a competência para praticar um ato, mas, na prática, ele vai além da sua competência, tá? E ele pratica um ato que ele não era competente para aquilo. Bem, olha só, imagine o seguinte, eu tenho um fiscal, tá? Eu tenho um fiscal ali da prefeitura, e o fiscal, esse fiscal, vamos supor que ele é competente para aplicar sanções de até R$1.000. Ele é um fiscal de postura, ele vai checar ali se as normas municipais de edificação estão sendo atendidas. Então ele pode aplicar multas de até R$1.000. Ele pegou ali um contribuinte, e ele seguiu ali à risca o que determinava ali o seu manual, à luz, né, buscando o interesse público, ele foi lá e aplicou uma multa de R$1.000.000 àquele contribuinte. O que vai acontecer? Ele poderia aplicar essa multa de R$1.000.000? Não. Imagine só que essa multa poderia ser aplicada só pelo prefeito, tá? Então o que aconteceu? Ele praticou um ato em que ele foi além de sua competência. Legal? Então terá lugar ali, né, o chamado excesso de poder. Quando o agente público viola a competência, pratica um ato além da competência que a legislação lhe atribuía. Bacana? Agora, né, você compreendeu tudo isso aqui. Agora, o que é importante? Você não confundir isso aqui na hora da prova. Tá? E eu sei que muitas vezes, agora está parecendo fácil, né? Eu não vou errar isso na prova, mas muitas vezes ali no calor da prova, com tanta coisa para você memorizar, muitas vezes você vai se esquecer disso aqui. E o macete que eu costumo passar é o seguinte. Olha só, qual que é a primeira letra do alfabeto, pessoal? A primeira letra do alfabeto é o A. Então o A, amigos, é o gênero, tá? Tudo começa aqui com o A do abuso, tá bem? Com isso, você não vai confundir aqui abuso com desvio, nem abuso com excesso. Já sabe que o A, né, dá ali o nosso gênero, que é o abuso. Bacana? E o desvio, né? A gente já sabe que desvio de finalidade, né, é o desvio de poder. Tá legal? Né? Isso aí você já consegue memorizar aí, né? A partir de fale aí, né, comigo, desvio de finalidade, você já vai perceber na hora da prova, né, que falou em desvio é violação ao elemento finalidade, tá? E o outro, né, você já sabe que é o excesso de poder, né? Você já sabe que o excesso tem a ver ali também com o desvio com a violação à competência. Bacana? Ainda falando sobre abuso de poder, é importante trazer aqui algumas características gerais para vocês. Olha só, abuso de poder, né, é um grande gênero. Nós comentamos aqui estas duas espécies do desvio e do excesso. Tá legal? Lembre-se ali das primeiras letras. Bacana? Eu posso ter abuso de poder tanto por meio de uma ação do agente público, como de uma omissão do agente público. Legal? Olha só, naquele nosso exemplo, né, a autoridade fez ali a remoção para atender o interesse particular dela. Remoção com caráter de vingança, tá? Foi um abuso de poder por meio de uma ação. Legal? Agora, há situações em que a lei confere o poder ao agente público e ele não age. Ele fica inerte. Ele se omite. Legal? Então, nessa situação da omissão do agente público, né? A gente sabe que o poder administrativo, ele tem essa dimensão de dever. É o que a gente chama de poder-dever. Então, ao mesmo tempo em que ele detém aquela prerrogativa, ele detém a obrigação de exercer aquela prerrogativa. E nas situações em que ele se omite quando deveria agir, terá lugar o abuso de poder na sua forma omissiva. Bacana? E além disso, grave aí, nós podemos ter abuso de poder tanto com intenção, tá? Com dolo, como decorrente da culpa. O agente público foi negligente, foi imperito, foi imprudente, tá? E ali ele resultou em uma situação de abuso de poder, desvio, de excesso de poder. Bacana? Então nós temos ali tanto abuso de poder
comissivo como omissivo e o abuso de poder doloso como culposo. Bacana? Vamos ver como isso aqui cai em prova. Olha só. Em razão da discricionariedade do poder hierárquico, não são considerados abuso de poder eventuais excessos que o agente público, em exercício sem dolo, venha a cometer. E aí, pessoal, isso aqui está errado. Né? Por quê? Não é porque não houve dolo que não houve abuso de poder. Legal? Nós podemos ter ali o abuso de poder mediante culpa. Legal? Mais uma. Para a gente fechar aqui, o desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a sua prática. E aí, pessoal, isso aqui está certo ou está errado? Lembrando aqui, né? A, D, E. A é gênero, tá bem? O desvio, né, é a violação à finalidade. Bacana? E o excesso é a violação à competência. E o que ele está dizendo, ele está relacionando aqui desvio com competência. Né? Ele está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo isso aqui e a gente sabe que isso está errado. Tá legal? A gente sabe que isso aqui está errado, né? E com isso a gente encerra aqui esse bloco a respeito de abuso de poder.